Dando sequência na temática do mês de janeiro, nós estamos falando do Evangelho de Cristo e hoje nós vamos pensar alguns aspectos da questão da autoridade de Cristo. O assunto é inesgotável, ok? Não posso ficar pegando tudo, porque senão isso aqui não dá. Numa pregação você não consegue. Mas pelo menos aqueles pontos mais importantes, a gente tem que chamar a atenção. Não é uma questão do que eu acho, mas o que a Bíblia diz. O plano, o padrão que Deus estabeleceu para a sua igreja. E eu não posso fugir disso, ok? Porque a autoridade tem a ver com exercício. Autoridade para quê? Quando eu tenho a chave do meu carro, eu tenho autoridade para abrir a porta e dar a partida e sair com o carro. Quando eu tenho a chave do meu apartamento, eu tenho autoridade para abrir a porta e entrar no meu apartamento. Mas se eu não tenho a chave, ou você vai ter que ir de Uber, ou pegar um ônibus, né? Chamar um táxi, sei lá, ok? Mas não se trata disso. Então a autoridade é uma chave que move coisas no reino espiritual. A gente tem que entender isso. A chave é tua, está na tua mão, você vai usar ou não vai? Ah, perdi a minha chave. Isso não existe no reino, ok? Então, é nesse sentido que a gente chama a atenção. Agora, autoridade só para abrir a porta do meu apartamento, ou seja, com aquelas coisas relacionadas à minha vida pessoal? Sim. Mas é só isso? Não. Tem uma grande comissão estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, dada à igreja, que nós temos que executar no tempo da nossa existência, da nossa vida. Cada geração tem essa responsabilidade. Começou lá com os apóstolos, no primeiro século da era cristã, e até hoje nós estamos aqui. Somos frutos daquilo que Jesus plantou. Ele escolheu 12, um o traiu, mas 11 permaneceram fiéis. E depois ele chama o apóstolo Paulo. Nós somos frutos daquilo que ele começou. Amém? Você é grato a Deus por isso? Claro que eu sou. Oh meu Deus, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Qual é a fonte da autoridade? Qual é a base, a rocha da autoridade? O Cristo ressurreto. Você pode dar um glória a Deus? É Ele, em meu nome. Não é no nome de uma placa religiosa, não é no nome de uma teologia bacana, bem organizada, não, é em meu nome. Aleluia! A gente tem que agarrar nessas coisas. Jesus ressurreto, aproximando-se dos discípulos, e você se coloca como discípulo, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade, todo o poder me foi dado por Deus. Quem é que concede? Quem é que libera? Deus. Ok? No céu e na terra, e eu digo até debaixo da terra. A autoridade de Cristo, ela é completa, ela é plena, ok? Só ele não tem autoridade sobre o próprio Deus, porque na Trindade não existe essa relação de autoridade, ok? A gente tem que entender essas coisas para não fazer confusão. Mas na missão de Cristo, seja na sua primeira vinda, na sua segunda vinda, ele tem essa autoridade. E está lidando com o planeta Terra, com os homens. Depois do milênio, Cristo vai entregar o reino para o Pai. E vai se submeter à autoridade do Pai.
A Bíblia, ela diz tudo. E quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo um exemplo que eu não consigo entender. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Senhor, bondoso, maravilhoso, ok? E essa autoridade que ele recebeu do Pai, ele delegou à igreja. Não foi para uma placa religiosa, é para o corpo de Cristo, numa dispensação específica. Ele dá essa autoridade. Portanto, ou seja, em função disso, como consequência disso, fazei discípulos de todas as nações. O que é fazer? É formar, dá trabalho. Não é, Selma? Dá trabalho. Mas é para isso que ele nos chamou. Batizando-os, aí vem os mandamentos que nós temos que cumprir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, missão e trabalho, a autoridade é para isso. De que adianta o Senhor Jesus lhe conceder autoridade, para você deixar a autoridade na gaveta e não usá-la? Não tem sentido. E a gente tem que perceber uma coisa: quando eu deixo de usar a autoridade sobre os demônios, eu estou deixando de dar glórias a Deus. Que foi para isso que Ele nos constituiu. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Aí nós temos que voltar para aquilo que a Bíblia diz. É isso que nós temos que ensinar. Que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha percepção espiritual, o Senhor está do teu lado. Aliás, Ele está dentro de você. Ok? Até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim eu estou com vocês. Vocês são meus. Ok? E o Senhor não abre mão daquilo que é dele. O próximo. Autoridade delegada. Agora é uma autoridade que eu coloco sobre a vida do discípulo, sobre a vida da igreja. É uma delegação. Primeiro, para viver como discípulo. Ser. Eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura. Eu estou em Cristo. Primeira coisa. Segunda coisa, a partir daquilo que eu tenho, servir a Deus, servindo pessoas. Ok? Então nós precisamos aprender a conjugar esses verbos. Ser para ter. Ter muito mais para abençoar pessoas. É sempre assim o propósito do reino. E como livres, libertos pela verdade que é Cristo, santificados pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra na nossa vida, livres para servir a Deus. Ok? Se o meu coração está preso em pecado, se o meu coração está preso em prisões, cadeias, fortalezas, o que eu tenho para dar para o outro? Problema, confusão, escândalo. Ok? A Bíblia diz uma coisa muito séria. A fé, porque tudo no reino de Deus é espiritual e é movido pela fé, mas a motivação da fé é o amor de Deus. Você tem que entender isso, para que Deus receba toda a honra e toda a glória. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa.
Cristo ressurreto, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Os discípulos que andaram 3 anos com ele, vendo todo tipo de milagre, recebendo aquele ensino profundo que veio do céu, com a Torá na mão ainda, né? Por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Essa coisa do Tomé é difícil na vida da gente, porque nós estamos tão acostumados a ver para crer, que a gente acha que no reino de Deus é assim também, e não é. Tem que crer primeiro para ver. O reino de Deus trabalha na contramão daquilo que é da carne, daquilo que é dos sentidos, daquilo que é sensual. Sensual aqui no sentido dos sentidos que nós temos, que essa é a nossa vida aqui na terra. E disse-lhes: ide por todo mundo. Tem que ir, alguém tem que fazer alguma coisa, isso é trabalho. Pregai o evangelho, não é para sair fazendo outra coisa. Pregai o evangelho a toda criatura. Tem alguém fora da abrangência? Não, não tem. Ok? Então nós temos uma vida missional no tempo da nossa peregrinação, porque a igreja não é da terra. A igreja foi comprada, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro, agora nós somos propriedade dele. Então, a terra é só uma passagem, uma peregrinação com um propósito no tempo da nossa vida. Vivemos para o louvor da sua glória. É isso. Quem crer, aí vem o divisor de águas, aí vem a peneira. Quem crer e for batizado será salvo. Ok? Mas quem não crer será condenado. Então, a questão do evangelho é crer, é dar uma resposta, é responder ao presente que Deus nos dá graciosamente em Jesus Cristo. Não é só ouvir, é ouvir para crer. É crer para obedecer. São essas coisas que movem a nossa vida, o nosso coração. Devem mover a nossa vida e o nosso coração. Próximo. A autoridade delegada também tem um propósito, um objetivo muito claro: destruir as obras do diabo. O câncer procede de Deus? Não. O mal procede de Deus? Não. Isso entrou na nossa vida, na vida do homem, por causa do pecado. Então a gente tem que começar a entender as coisas. E nós estamos numa guerra espiritual. Todos nós somos provados, testados, perseguidos, todo tipo de luta, mas não destruídos. Tá? E se você aceitar o discurso da vida terrena, o diagnóstico, o resultado do exame, você não sai desse lugar. Você fica preso nesse pântano. Você tem que olhar para aquele que tem a solução, Cristo. Ok? A Bíblia diz: olhando para o autor e consumador da minha fé, eu tiro o olho dele, começo a olhar para o câncer, ou para o desemprego, ou para a situação maluca que está acontecendo no mundo, eu entro em pane. Eu olho para ele, e ele diz: olha para mim. Não olha nem para a esquerda e nem para a direita, olha para mim. Muito menos não olhe para trás, olha para mim. Eu sou a solução na tua vida. Eu faço com que
todas as coisas que o diabo tem levantado contra você, elas redundem em glória para mim, porque você é meu. É isso. Uma coisa simples que a gente tem tanta dificuldade. E a confissão que deve estar na minha boca é uma confissão positiva, mas positiva no sentido de crer naquilo que Deus disse a meu respeito. Não é uma técnica. Deus disse claramente na palavra que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Aí você olha para o exame do médico, do laboratório, e você fica na dúvida. Será? Só essa expressão, será, o diabo já entrou no negócio. E nesse ambiente, nessa atmosfera de dúvida, e aí o sufoco começa a aumentar na tua vida, parece que o teu coração começa a ficar fechado para Deus. E você começa a reclamar dele. Não é? Mas a Bíblia não diz que a alegria da tua salvação é a minha força. Então, não é a morte que vai me derrubar. É algo fora da curva. A fé, ela é fora da curva. A fé não depende dos sentidos, não depende de exame, não depende de diagnóstico, não depende de geopolítica. A fé depende daquilo que está escrito na Bíblia. É isso. E eu trago à tona essa realidade espiritual para mim e para tudo aquilo que diz a meu respeito. A Bíblia diz, para cada promessa de Deus, tem o sim do sangue do Cordeiro. Não tem o mais ou menos, não tem eu não sei se vai dar, não existe isso, é o sim do sangue do Cordeiro. E enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou proclamar a glória do meu Deus. Nem que for arrastando, mas eu glorifico o meu Deus, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei quem eu sou. Mas se você perde essa conexão, esse alinhamento, a dúvida entra. Recentemente, aliás, no final do ano passado, Deus operou um milagre tremendo na vida do meu filho mais novo. A gente estava orando e não é que Deus ouviu a nossa oração? Aí agora, recentemente, um outro desafio maior. Começamos a orar, outro milagre. Eu falo, Senhor, a tua bondade, sabe, Périx, é um negócio tremendo. A consagração dos pais, de um avô, de um pai, é tremenda, para estender a cobertura da graça de Deus nos descendentes. É algo fantástico, ok? E nós não podemos ficar desapercebido com esse tipo de coisa. Próximo. Próximo não, vamos continuar no que nós estamos aqui, senão eu me perco. Jesus, lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, ele diz claramente, eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para que tenham vida com abundância. Eu vim para isso. Tá ok? E aí, a confirmação daquilo que Jesus disse, eu vim, e agora eu estou delegando autoridade para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. Destruir as obras do diabo. E estes sinais, que são coisas visíveis, seguirão os que crerem.
em meu nome expulsarão demônios, e demônio só traz coisa ruim. Falarão novas línguas, é importante, coisas espirituais, está além do nosso nível terreno, intelectual, racional. Pegarão nas serpentes. Vai ser picado? Você tem autoridade, mas tem que ser pela fé, não é querer mostrar que você é um herói. Porão as mãos sobre os enfermos. Está doente? Ore pelo enfermo. Tem problema? Ore, decretando vitória sobre aquele problema. O crente anda assim, exercendo a autoridade o tempo todo. Precisa ser pastor para fazer isso? Como? Você tem certeza? Então da próxima vez eu vou cobrar de você. Beleza? Não tem nada de WhatsApp, né? Nada disso. Você fala, pastor, eu orei e Deus respondeu a minha oração. Aí você vai vir aqui dar o testemunho. Oh, glória a Deus, aleluia. É isso que eu quero, não é? Que beleza, ótimo. Mas nós precisamos praticar, né? Seu marido está desempregado? Ore por uma porta de emprego na vida dele. Está doente? Ore pela saúde dele. Não adianta ficar falando de problema. Eu vou para o culto, aí eu vou encontrar com os meus irmãos e a gente vai fazer uma rodinha lá no fundo e vamos ficar falando de problema. Está errado. É para orar. Alguns problemas pessoais você guarda para você na sua privacidade e fala com Deus. Tá bom? Aqui não. Aqui a gente fala é solução. Tá bom? Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quem é que consegue sentar à direita de Deus? Só Ele, mais ninguém. Ok? E nós estamos sentados com Ele, que é isso que Paulo diz. Ok? Ele está à direita de Deus e nós estamos no colo daquele que nos comprou. Por isso que Paulo usa assentados com Cristo nas regiões celestiais. E eles, discípulos, tendo partido, tem que partir, né? Casa de paz, grupo pequeno, grupo de amigos, enfim, discipulado, não interessa. Não perca nenhuma oportunidade. Ontem a Tereza estava comentando comigo, né? Eu fui na feira e voltando da feira eu encontrei com uma pessoa do nosso condomínio. A gente nem conhece, a gente só conversou uma vez. E ela parou a Tereza no meio da praça e falou: eu estou interessado em ler a Bíblia, que eu nunca li. E eu sou kardecista, mas eu estou interessado em estudar a Bíblia. Já separei uma Bíblia lá para ela. Aliás, Bíblia é para isso, viu? Bíblia é para isso. Você tem um monte lá, Pérez, pode sair distribuindo por aí. Não adianta nada a biblioteca, a Bíblia tem que estar na mão de alguém. Ok? E a Tereza tem que aproveitar essa oportunidade e já começar um relacionamento proposital, missional. Vamos sair para tomar um café e vamos falar de Deus. Ótimo, glória a Deus. E um bom café, não é cafezinho requentado, não. Tá, o crente ele tem que ser estratégico. Tá? E quem que cooperou com eles? O Senhor, confirmando o quê? A pregação da palavra com sinais, prodígios e maravilhas. É isso que atrai o incrédulo, é quando ele vê o milagre. Aí ele fala: Deus existe mesmo. Aí ele vem todo contente: olha, você orou e não é que o negócio aconteceu?
Chamou a atenção dele, não chamou? Agora, o milagre pode se perder? Pode. Cafarnaum viu Jesus operando milagres enormes. Não aconteceu nada. Entende? Mas o problema de responder não é problema da igreja. A resposta é de cada um. O meu problema, a minha responsabilidade é testemunhar. Se a resposta vai ser assim ou assado, não é problema meu. Eu tenho que orar por isso também. Próximo. Reinar em vida. Eu tenho que chamar a atenção para isso também. Andando em autoridade. Não é grudar em alguém e achar uma muleta para caminhar na vida. Não, você vai ter que exercer autoridade. Principalmente o marido na sua casa tem que exercer autoridade. Começando por autoridade espiritual, tá? Exercendo essa autoridade. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se levantam contra ele. Esse é um aspecto que eu quero trazer. Eu comentei isso da última pregação minha, mas eu não cheguei a entrar nesse assunto. Uma coisa é oposição, nós vamos ter oposição o tempo todo. Ok? Para evangelizar, para discipular, para dar dízimo, para dar oferta, para ajudar na igreja, o voluntariado. O diabo se levanta contra, sempre, mas ele é um derrotado. Ok? A lei e os profetas duraram até João. Desde então o reino de Deus é pregado como as boas novas, ou seja, o evangelho da nossa salvação, e todo homem emprega força para ir para dentro dele. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Ninguém entra no reino de Deus assim, de boa. Porque vai ter que mexer lá dentro. Eu vou ter que reconhecer a minha condição de pecador, eu vou ter que reconhecer a justiça de Deus e também o juízo de Deus. Então vai mexer com as minhas convicções, com as minhas estruturas, para que isso vai exigir uma guerra, um esforço, uma luta de mudança, que é metanoia, que é arrependimento, mudança de estrutura, de entendimento e entrar para dentro do reino. A porta é estreita. São dois aspectos que a gente tem que prestar atenção. E aí, em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, Adão, muito mais agora os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Mas andando em derrota, cadê a expressão do reino de Deus na tua vida? E como é que eu vou falar para o outro de vitória se eu apanho para caramba? O cara vai falar assim: ô Ney, mas a tua vida está pior que a minha. Ou aí pega, né? O cara fala: eu acho que esse negócio aí não funciona não. Cria um ambiente de dúvida. Então eu tenho que andar em vitória. Winner! Aí nós podemos fazer aquilo que Jó fez. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu li um livro, não sei quem mandou um vídeo para mim. Não, eu conheço o meu Deus pessoalmente. Eu tenho visto os milagres que Ele tem feito na minha vida. Ah, o diabo não consegue derrubar esse tipo de argumento. Não é mesmo? Então não é seminário, é vida, ok? Bom, próximo. Igreja ministrando no poder de Deus.
Agora vamos falar do ministério. Se você vai pregar o evangelho para alguém, ele tem problemas, ele tem fragilidades. E se nada acontecer na vida dele, como é que ele vai acreditar na sua teologia? Você entende? Deus entra para intervir. É igual a mulher hemorrágica. Quem tocou em mim? A fé, ela tem que levar aquela pessoa a tocar em Cristo e receber algo tremendo na vida dela. Às vezes ela recebe coisas que ela nem está esperando, mas Deus sabe. Então não adianta pregar num ambiente intelectual, racional, e ficar só naquele blá, blá, blá. Isso não funciona, isso é religiosidade. Você tem que levar a pessoa para uma atmosfera de fé, para que o milagre aconteça. São coisas espirituais que eu tomo posse pela fé. Ok? Vamos ver o que o grande apóstolo Paulo diz, e que sirva de exemplo para nós. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, o Evangelho, não fui com sublimidade de palavras, eloquência, ou de sabedoria humana, racional, intelectual, informação, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Se você mudar o tema do Evangelho, você mudou tudo. E aí é caminho de confusão. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. Olha, o apóstolo Paulo também tremia nas bases. Imagina ele naquelas viagens missionárias, não é? Às vezes não tinha uma infraestrutura de apoio, de suporte. Dá tremura. Mas ele teve uma experiência pessoal com Deus, e isso faz toda a diferença. A minha graça te basta. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. É o que nós precisamos, gente. Às vezes a pastora fala assim: Ney, nós já estamos cheios da palavra aqui. Talvez a gente precisa agora ver o milagre confirmando essa palavra que tão exaustivamente tem sido pregada aqui. O milagre na vida da Elza, do Júlio, né? Nós oramos. Milagre na vida da Laura, do Rogério, do Emanuel. Milagre na vida da Nathalie, do Danilo. É milagre! E não conversinha boba. Ficar mandando uma selfie, mandando uns emojis, né? Sei lá o quê. É Bíblia. É a palavra de Deus que promove, que produz milagre. Tá bom? Mas não tem nada contra toda essa dinâmica da tecnologia. Sabendo usar, né? Porque senão não dá. Ok? Para que, olha só o objetivo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então adianta o Ney, como pastor, ser um cara marquetoso, todo performático, comprando umas camisas muito esquisitas, né? Mas que está na moda, e todo gentil. Vocês acham que isso ganha ovelha para Cristo? Pode facilitar o acesso, mas isso não traz milagre.
Sabe por quê? Porque senão a glória vai para o homem, vai para a estrutura, vai para a tecnologia, para a metodologia, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Então nós temos que trazer Cristo como experiência pessoal e íntima na vida daquela pessoa. A hora que ela tiver uma experiência pessoal, experimental com Cristo, ninguém mais rouba aquela revelação. Tá? É esse poder que faz toda a diferença. Outro. Eu, quando vejo as ministrações do pastor Hernani Santos, ele tem uma unção para abençoar crianças. É uma coisa incrível. Parece que as crianças vão tudo atrás dele. E tudo cai no espírito e Deus se move. Tem uma outra pessoa, a Catherine, ela ministra. Ela não fala nada, ela só fala e vai caindo, e o demônio vai saindo, o câncer é curado, nada de... e anda nos Estados Unidos inteiro. Só olha para a pessoa. Unção. É isso que nós estamos precisando. Tá? A gente tem que reconhecer isso. Remir o tempo, e o nosso relógio está meio estourado, já é 11h05, e o tempo da nossa estação está acelerado, né? E o profeta falou, se você não consegue andar com cavalos, como é que você vai andar com carruagem? Disputa, o mundo está acelerado, os demônios estão acelerados, e nós temos que nos acelerar também, ok? É tempo de correr. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então aqui é uma mensagem para os 3S. Levanta e Deus vai fazer alguma coisa da tua vida. Amém? Sentado vai ficar difícil. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, indiferentes, insensíveis, mas procurai, com esforço, com diligência, com zelo, compreender qual é a vontade do Senhor. O Senhor quer curar, libertar, batizar, salvar, é isso que Ele quer. Ok? É resultado na vida das pessoas. Aí nós estaremos promovendo o reino de Deus. Então, remir o tempo tem esse sentido. Próximo slide. Agora, reforçando o padrão bíblico. Na grande comissão, anunciando o evangelho, que é um evangelho de autoridade, porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é apenas uma corrente teológica. Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E qual é o tempo da nossa oportunidade? Agora. Sem arrependimento você não consegue entrar nesse mundo espiritual, não adianta. Essa é a condição, por isso nós estamos falando de padrão bíblico. Nós temos que pregar o arrependimento. É sempre assim, porque senão a gente vai ficar passando pano, sabe? Isso não funciona. E que em seu nome a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando por Jerusalém.
Jesus falando novamente. Qual é o tema, qual é a mensagem, qual é a maneira, qual é o padrão? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem, tá? Porque senão a gente vai confundir o sentido espiritual da nossa missão. Aí você vai entender que a missão da igreja é um negócio. Aí já mudou um pouquinho. Ela é uma estrutura, mas ela não é um negócio. Se for negócio, é negócio de Deus, aí sim. Porque senão a gente se perde e aí fica difícil. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Padrão bíblico. Padrão bíblico. Ok? E essa última passagem, Paulo falando aos anciãos ali da igreja de Éfeso. Próximo. Reforçando novamente o padrão bíblico. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ô Val, quando a Bíblia diz, em meu nome expulsarão demônios, você está vendo alguma coisa? O que você está vendo? Só uma promessa. Né? É o que Deus disse através da palavra. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Eles creram mesmo sem ver. Abraão creu em Deus, ponto, e obedeceu. Tá? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque senão cai na religiosidade. Religiosidade está ligado à incredulidade e a mérito, justiça própria, essas coisas da carne, e isso não agrada a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é a fonte de toda a bênção. Ponto. Tem que crer. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém? Nova criatura. Então, por que continuar com aqueles velhos hábitos? E tudo se fez novo. Mas como assim? Agora tem uma guerra dentro de você, entre as coisas do Espírito recriado, que recebe direto do Espírito Santo, e a tua alma que precisa ser restaurada. E o Espírito tem que comandar sobre a alma, baseado na revelação de Deus. Porque se você deixar a tua alma tomar conta, ela é uma Jezabel. Demoníaca, é uma Jezabel. Ela precisa ser enquadrada. Mortificai as obras da carne. É uma atitude, é uma decisão, é uma escolha, é uma posição. Tá bom? E o interessante é que a Bíblia diz que Jesus Cristo quebrou o poder do pecado e da morte na vida daquele que crê nele. Uai, então por que o pecado tem que ficar aí dominando a minha vida? Não vai. Ok? O poder já foi quebrado. Agora eu dependo da graça. Mas a graça para operar na minha vida, ela depende de um ambiente de fé.
É isso. Porque senão você vai cair numa situação passiva. Se Deus quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Olha, até agora você está na ignorância espiritual e você vai apanhar. É para esfregar a Bíblia na cara do demônio. Está escrito: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso, ok? Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É loucura, né? Mas essa loucura bendita, maravilhosa, é que mudou a minha vida. E que muda a vida de todo aquele que crê. Ok? E nós crescemos de fé em fé, de glória em glória, de revelação em revelação. Eu vou me aproximando cada vez mais do meu Deus. Isso é intimidade. Uma intimidade pessoal e experimental para com Deus. Próximo. De novo, reforçando o padrão bíblico. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, Jesus ressurreto, ali em Lucas 24. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava apontando para o Pentecostes. 40 dias Jesus apareceu aos discípulos, ressurreto. O Pentecostes é no 50º dia. Então eles ficaram 10 dias prostrados lá no cenáculo, buscando aquilo que o Senhor havia colocado e prometido. Mas recebereis a virtude, poder e unção do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Por acaso eles não tinham o Espírito Santo? Eles andaram com Jesus, creram nele, ok? Então, Jesus não pregou o que pregou para Nicodemos, para os seus discípulos. Olha, vocês têm que nascer de novo, hein? Não, ele falou para Nicodemos, que era um religioso. Para os seus discípulos, não. Mas ele disse, a grande comissão não é uma incumbência religiosa, de estrutura, é de poder, é de unção do meu Espírito. E ele disse, convém que eu vá, para que eu mande o Espírito Santo sobre vós. É sobre, porque dentro já estava. Para você ser inserido no corpo de Cristo, o Espírito Santo já está dentro de você. É o novo nascimento. Mas o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, é uma capacitação que vem sobre. É algo a mais. Com uma missão, com um propósito. Ok? Mas recebereis a virtude, poder, unção do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Poder, missão. Poder, missão. É esse o sentido do padrão bíblico. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos
e a todos os que estão longe, gerações, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Eu fui chamado, ok? Eu fui chamado. Fui batizado no Espírito Santo em novembro de 1989, num sítio lá em Serrania, no sul de Minas, numa vigília da igreja. Poder, capacitação, propósito. Mas aquele que não é batizado no Espírito Santo é salvo? Claro que é. Ele nasceu de novo, o nome está no livro da vida. Só que ele está se esquecendo de uma coisa: sem a unção, a missão fica difícil. É só isso. Tá? E vai ficar cada vez mais difícil conforme o espírito do anticristo se levanta no mundo. Poder se combate com poder. Tá? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Se no tempo de Paulo já era ruim, hoje é como? Ok? Ou seja, a situação tem piorado. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que só traz problema. Pérez, é difícil, né? Mas enchei-vos do vinho do Espírito. Vinho é bom? Claro que é. Eu gosto de tomar um bom vinho, mas não posso. É como se o Senhor colocasse uma vida jejuada, sabe, Pérez? A gente não consegue, mas eu abro mão disso pelo vinho do Espírito, né? Muito melhor, maravilhoso. Mas saiba de uma coisa: eu e o Pérez vamos tomar vinho lá na ceia das bodas do casamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Vamos tomar o melhor vinho do céu. O Senhor Jesus vai sentar na mesa com a gente e vai tomar vinho com a gente. Oh, glória a Deus! Lá no céu não tem latinha de cerveja não, é vinho. Senão você fica meio enrolado aí. Vamos caminhar para o fim. O Evangelho sempre traz escândalo em qualquer geração. Escandalizaram lá no primeiro século e o escândalo continua até hoje. Ok? Por causa da resistência, da cegueira, da dureza de coração das pessoas. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? O filósofo grego que ficava na praça jogando conversa fora. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E parece que o satanismo entrou em tudo, né? Na ciência, na medicina, no jornalismo, na filosofia, em tudo quanto é lugar. Uma contaminação terrível. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da inteligência que Deus deu ao homem, então ele estabelece a loucura da pregação. Deus, ele quebra a soberba do homem. Vai pregar para um intelectual, né? Você pregando para Cleide, uma pessoa inteligente, com muitas informações, aí começa aquela coisa difícil.
parece que eu não consigo entender, eu não concordo. Aí sempre traz o homem, os anseios do homem, mas não se dobra diante de Deus e da palavra. Eu resisti ao evangelho por 15 anos, assim, considerando dos 14 aos 30 anos, mas resisti na bucha. Aí Deus, na sua misericórdia, traz um problema, ou vários, e aí você não encontra a solução. E se Deus me rejeitasse por causa da minha ignorância? Não, Ele não me rejeita. Aliás, a minha ignorância não abala Deus. Ele é Deus. Mas glória a Deus que o Espírito Santo me convenceu e me trouxe para a luz. E ao longo desses anos todos, Deus tem quebrado muita coisa na minha vida. E continua quebrando. Não para. Essa obra de santificação, ela não para. Até o arrebatamento é martelo puro. Porque Deus se preocupa com a qualidade do meu coração, a maturidade do meu cristianismo, a utilidade da minha vida para Ele. E aquele que ama, corrige, porque é isso que a Bíblia diz. A fé não é de todos. Muitos vão virar as costas, mesmo recebendo milagres, mesmo ouvindo a pregação do Evangelho, vão preferir o pecado, vão preferir o mundo, a carne. Mas não é problema meu. A resposta é problema dele. A minha responsabilidade é pregar. Amém? É dar exemplo, é orar por ele, mas a decisão é dele. Tá bom? Senão a gente empaca e aí fica esquisito. A igreja é imparável, mesmo que o mundo esteja imerso num mar de incredulidade, a igreja é imparável. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Testemunhar é preciso. Alguém tem que abrir a boca, alguém tem que falar. E o último slide. As nossas obras de fé, empoderados pelo Espírito, elas estão sendo registradas no céu. E elas não vão se perder por toda a eternidade. Um copo d'água, uma oração, um abraço, um sonho, uma visão, uma palavra profética liberada. As nossas obras são espirituais, mas elas também envolvem a parte material, uma cesta básica, enfim. Que o amor de Deus te fortaleça, a graça do Senhor te torne cada vez mais forte e que o Espírito Santo esteja sempre do teu lado, te dando a direção. Sê tu uma bênção. Amém. Glória a Deus.